Olá pessoal, estamos dando início ao nosso primeiro episódio do nosso programa Um Caminho de Transformação, sabendo que com certeza será um tempo muito precioso que nós passaremos juntos. Quero te agradecer por permitir nós entrarmos aí na tua casa, aonde quer que você esteja, para a gente poder compartilhar um pouco da nossa vida, um pouco do conhecimento dos casais que nós temos como terapeutas de casais. Então, apertem os cintos porque a gente vai decolar. Estou aqui ao lado da minha querida, maravilhosa, digníssima esposa Fernanda. Olá, pra gente é um prazer poder estar aqui e falar um pouquinho para vocês da nossa caminhada, da nossa trajetória também, e também compartilhar alguns conhecimentos que a gente adquiriu aí ao longo desse tempo. É isso aí, então vamos começar. A gente vai começar pelo um tema chamado assim, individualidade e conjugalidade. O que é isso, Fernanda? O que é um ser individual, né? Então, assim, dentro do casamento, a gente tem duas pessoas, né? Ou seja, o homem e a mulher, que são dados ali em matrimônio para se dar uma vida em comum, né? O que acontece é que esses casais, com o longo dos anos, eles vão esquecendo que eles são também indivíduos. Então, o ser indivíduo, ele é um ser individual, é uma pessoa, né, que existe ali um papel, é uma pessoa que tem um nome, tem algumas características, tem a sua identidade, que é casado com essa outra pessoa. Então, dentro disso, o que acontece? É como se houvesse uma fusão dessas duas pessoas e há ali automaticamente e inconscientemente uma perda dessa identidade individual, voltada muito mais para o casal. Mas o que acontece é que com o decorrer do tempo, algumas características pessoais que foram ali anuladas no decorrer do tempo, elas começam a fazer falta dentro ali daquele indivíduo. Ele começa, em algumas situações, a não se perceber. Exatamente, é interessante que eu lembro que a gente estava atendendo uma pessoa uma vez e daí eu fiz uma simples pergunta para ela, né? Qual que é a sua cor preferida? Né? E ela simplesmente ela não soube responder uma pergunta tão fácil como essa. Qual que é o filme, tipo de filme que você mais gosta? Ela simplesmente não sabia. Por quê? Porque ela casou, ela teve filho, teve outro filho e ela aos poucos ela foi se anulando a tal ponto de viver para o marido e viver para os filhos e chegar nesse extremo de nem saber mais o que gosta. Gente, eu falo algo aqui para vocês e infelizmente isso é mais comum do que se imagina. E aí o que acontece? A gente entra também na questão do casal, né, com seus ciclos de vida. Então o casal, recém-casado, aquela lua de mel, né, aquilo tudo muito maravilhoso, tranquilo, sem grandes problemas, vai passando 1 ano, 2 anos, né? E daí o casal tende a planejar futuramente aí, depois de um tempo de casado, filho. E daí quando o filho vem, e aí a demanda se torna maior, não é só a demanda do casal, do casamento, não só a demanda da casa, dos afazeres, trabalho, etc., mas também a demanda do filho. Então, principalmente no recém-nascido, né, o quanto que ele é 100% dependente dos pais. O que acontece é que quando os pais eles não conseguem ter essa prioridade do casamento, eles vão se anulando ainda mais e eles acabam sendo pais de filhos e não mais marido e esposa, é ou não é? Então eles não conseguem mais investir e desfrutar da conjugalidade. O que acontece? Vai se passando os ciclos, o bebê cresce, se torna uma criança, adolescente, vai chegar uma hora que eles como flechas vão embora, eles casam e aí se o casal não prezar pelos detalhes do casamento, pelo dia a dia, né, por desfrutar, entra na fase do síndrome do ninho vazio, né? Que é o quê? É quando o casal está sem o filho e ele acaba vivendo uma crise e aí os fatos mostram, né, estatísticas, que muitos casais depois de muitos anos casados, que os filhos vão embora de casa, eles tendem a separar. Isso tem aumentado esse número, divorciar, né? O que você acha disso, não é verdade? Então, é interessante, né? Esses dados têm aumentado porque há realmente essa confusão com o tempo, né? O que acontece quando há uma fusão? Se a gente parar para pensar na fusão dos metais, eles se misturam ali entre eles e você não consegue mais perceber quem é quem ali, qual metal é qual, Uhum. né? Há ali uma mistura.
E com o casamento acontece essa mesma coisa com o marido e mulher, mas também isso pode se agravar com a vinda dos filhos, como foi dito. Então, há ali uma mistura e tudo bem a família ter ali a sua identidade familiar. Eu acredito que as famílias elas possuem essa identidade pessoal da família, mas no lado individual, isso não pode ser anulado. Por quê? Porque com o decorrer do tempo, há uma perda de identidade da pessoa dentro do Sim. relacionamento, e isso traz algumas consequências que eu vou enumerar, né? Vou dizer uma aqui, pelo menos, que é a questão da insatisfação emocional. Então, o que é Uhum. essa insatisfação emocional? Então, eu passo a viver a vida do outro, eu passo a gostar do que o outro gosta, Exato. e eu não consigo ter as minhas. Sabe aquela pessoa que tudo tá bom? Ah, vamos jantar onde? Você que sabe. E a pessoa não tem mais a coragem de dizer onde ela gosta de ir, o que Poder de ela quer ir. escolha, né? Opinião, né? Gosto. Exatamente, o gosto, né? Então, nessa situação, há, com o tempo, um gerar dentro de si de uma insatisfação emocional. Por quê? Porque aí eu começo a projetar no outro aquilo que eu gosto, só que chega um momento que eu não me sinto completa, eu não me sinto satisfeita. Uhum. Então eu vou começar a projetar no outro expectativas do que o outro tem que me atender, do outro tem que fazer. E quando na verdade algumas situações elas precisam ser posicionadas dentro de mim. Então eu preciso resgatar aquilo que eu gosto, fazer um exercício sozinho, né? E isso também é tão importante Sim. que evita o gerado que é tanto falado hoje em dia, que é a dependência emocional. Exato. E por isso que é importante sempre o casal ter essa questão muito bem resolvida com equilíbrio, né? A gente tem casos extremos. Então, o cara gosta de futebol, ele joga segunda, quarta, sexta e domingo, né? Então são 4 dias da semana aí longe de casa, né? Por exemplo, poderia estar com os filhos, com a mulher e tal, tal, tal. Daí você já vai para um extremo que pode entrar, né? Passar um pouco do limite, né? De uma forma demasiada e acabar atrapalhando a questão conjugal. Mas a questão dele ir com os amigos, né, ter o um momento com eles, isso vai ajudar ele a ter essa satisfação pessoal, fazer o que gosta e voltar para casa muito mais leve, mais tranquilo. E assim também a mulher. A mulher ela precisa ter momentos com amigas, por exemplo, né? A Fernanda sempre gosta de sair, tomar um café com as amigas. Há pouco tempo atrás ela foi viajar, né? Ficou 2 noites fora com mais 4 amigas, né? Mas Tiveram. vejam, isso tem que ser um acordo entre marido e Sim, mulher. sim, porque a gente é bem resolvido quanto a isso, né? E ela, meu, poxa, aproveitou demais. Eu fiquei bem aqui com as crianças, tranquilamente, e ela voltou muito mais feliz, mais tranquila, né? Eu também tive uma saída há pouco tempo, né? Ficar uma noite fora ali também, fui acampar com os meninos. Poxa, e quão gostoso é, quão bom é. Mas independente de ser pontos, né, momentos pontuais, tem que ser os momentos do dia a dia, né? Da pessoa fazer aquilo que ela gosta. O que te dá prazer? A gente pergunta para as pessoas o que você gosta de fazer. E às vezes a pessoa ela não tem essa resposta. Meu, você gosta de fazer um exercício físico? Então você tem que ter um tempo só para você de fazer um exercício físico. Individualidade. E também trabalhar na questão conjugalidade. O quê? Você vai ter seu momento, né, com equilíbrio, com negociação com o cônjuge, mas também ter um momento com o casal, né? Mesmo que tenha filhos, chegar um momento, né, o casal ele precisa provocar, ele precisa ser intencional. Sim. Não tenho tempo, tal, não sei o que, cara, não tenho dinheiro. Você pode sair, dar uma volta no quarteirão, em 10 minutos conversar com o seu cônjuge, você pode sair, tomar um sorvete, você pode ir na padaria tomar um café. Então dá para fazer muita coisa, dá para ser intencional e você precisa saber disso e realmente colocar em prática, né? Exatamente, né? A gente pode deixar algumas sugestões nesse sentido de como resgatar essa individualidade. Por exemplo, como foi dito, né? Dar uma volta no conjugal ali, os dois sentarem e saírem para conversar, sentar numa praça, tomar um Exato. sorvete, não tem recurso. Mas, poxa, dá para comprar um sorvete? Vamos lá, vamos sentar nós dois e ter esse momento. E no individual, buscar o que dê prazer. Ah, não gosto de exercício físico, mas o que gosta de fazer? Tomar um café, tomar um suco. Alguma coisa Ter gosta, esses né? momentos pessoais em acordo com o seu marido, com a sua esposa. E você pode ter certeza que essas dicas vão te ajudar a ter muito mais harmonia no seu Com relacionamento. certeza, é muito saudável, né? E é isso aí, pessoal. A gente está encerrando o nosso primeiro programa. Eu espero que você tenha gostado. Fez sentido para você? Compartilha com alguém, curte, faz aquele comentário e
nos vemos no próximo programa. Um abraço, até mais!